Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos esta nossa sessão, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge de Cruz Sanches, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar todos os presentes e elogiar a conferência. É a primeira vez que a Assembleia da República organiza uma conferência com este formato. Como disse o Presidente da Comissão no início dos nossos trabalhos, menos para nos fazermos ouvir, mais para ouvirmos de cada uma das pessoas que aqui esteve a sua participação sobre estes temas que são decisivos para o país. Queria também agradecer a presença dos moderadores, o trabalho do Dr. Pedro Laíns, agradecer a todos os conferencistas pelo contributo que nos deram aos nossos trabalhos e ao trabalho político que eu penso que nós poderemos fazer em função dos excelentes contributos que hoje tivemos aqui, e também aos funcionários da Comissão pela organização de uma conferência, como disse, é a primeira vez que acontece na Assembleia com este formato. Mas, por outro lado, queria também fazer-vos aqui um momento de reflexão pessoal. O trabalho de quem está na atividade política é muitas vezes fazer momentos de avaliação das políticas que estão a ser executadas. E as segundas-feiras, que, como alguém já disse, são dias normalmente destinados a dias de contacto com o eleitorado, eu penso que este foi um dos dias de contacto com o eleitorado que os deputados da Comissão de Assuntos Económicos tiveram até hoje a oportunidade de ter um trabalho mais rico e mais cheio de contributos. Foi, de facto, como penso que disse há pouco o Pedro Guerreiro, mergulhamos na economia real. Penso que fizemos, de facto, isso. E estamos em que ponto? Estamos num ponto em que o nosso país e a situação económica do nosso país, mas também da Europa, e também, eu acho que devemos falar desta forma, de todo o mundo ocidental, precisamente depois da crise de 2008, nos leva a que tenhamos de fazer aqui um ponto e uma análise de quais os caminhos que devemos levar, que devemos corrigir em relação àquilo que tem sido feito. E para isso os empresários são de facto fundamentais, porque mais do que eles, mais do que ninguém, eles estão habituados, de facto, a ter o conhecimento do que é o risco e qual é que deve ser a contribuição das empresas e a contribuição dos trabalhadores nesta questão. Estamos com uma Europa estagnada, como disse o professor Pedro Laíns no início, uma economia europeia estagnada. E talvez por isso valha a pena refletirmos exatamente quais os novos objetivos em termos de mercados que as nossas exportações devem refletir. Essa tem sido uma das preocupações que tem sido tomada precisamente pelo atual Governo em relação a novos mercados que estão neste momento a surgir e que podem ser importantes para destino das nossas exportações. Mas também a recuperação da atividade económica, o equilíbrio das contas públicas, a modernização da economia e da sociedade, não esquecendo a importância do apoio social, que são para nós importantes, são para nós decisivos daquele que deve ser o trabalho que deve ser feito pelo Estado. E o Estado, muito até pelas intervenções que eu tive a oportunidade de assistir nos grupos de trabalho onde pude estar presente, está precisamente numa relação com as empresas e com as universidades, numa relação que me parece que é de facto muito importante. E nesta relação Estado, universidades, empresas, surgem sempre duas questões essenciais: a questão da formação e a questão da inovação. Penso que estas são áreas que todos nós concluímos que há, de facto, muito trabalho a fazer e muito trabalho de adaptar estas políticas às novas necessidades. Eu encontrei nestas discussões do dia duas ideias. Por um lado, uma ideia que acho que faz falta em Portugal, o ensino do empreendedorismo. E isto não tem nada a ver com o atual estado da situação, mas tem a ver precisamente com aquilo que nós queremos fazer no futuro. Esta foi uma das ideias que surgiu no primeiro grupo de trabalho, precisamente surgido, salvo erro, pela Associação Industrial do Minho, precisamente a necessidade que temos de haver ensino do empreendedorismo. E eu recordo que países como os Estados Unidos, e neste momento países como a Holanda, como a Bélgica, como os países de Gales, estão a fazê-lo desde crianças da mais tenra idade. Isto pode nos possibilitar, de facto, que no futuro, quando um jovem sai da universidade, possa ter conhecimentos em relação a uma boa ideia que criou, que encontrou, como é que a pode desenvolver. Penso que há, de facto, aqui um trabalho muito grande a fazer. Muito recentemente foi publicada uma portaria pelo Governo que tem precisamente a ver com um programa de apoio ao ensino do empreendedorismo para atuais empresários. Mas eu penso que faz sentido fazermos uma reflexão do que é que devemos fazer em relação com os nossos jovens quanto a esta questão.
Outro tema que eu também encontrei muito, até mesmo pelas políticas que existem neste momento no país e que podem ser utilizadas pelas empresas, pelos empresários e pelos trabalhadores, foi uma falta de informação que foi reconhecida por muitos como é que podem utilizar esses programas. E penso que aí há duas reflexões a fazer. Por um lado, qual é que deve ser o papel do Estado, qual é que deve ser o papel dos funcionários do Estado junto das empresas para, nomeadamente, levar junto a eles essa informação. Mas também me refleti qual é que deve ser, também fiz a reflexão de qual é que deve ser o trabalho que deve ser desempenhado pelas próprias associações empresariais. Nós temos dois indicadores, nem tudo é mau, mas temos dois indicadores no país que eu penso que são de relevar. A relação, o aumento de exportações no nosso comércio externo. E penso que aí é de facto um indicador, de voltando àquela primeira ideia, de voltarmos a pensar de onde é que devemos ter uma relação privilegiada de exportações com países que neste momento são emergentes. Quais as ferramentas que temos? Eu gostava de falar aqui em 4 ferramentas que foram abordadas em muitas intervenções. Por um lado, a questão da administração pública. A administração pública que deve ter, e eu punha à cabeça a questão da justiça, que deve ela própria ser reformulada em função de precisarmos de contribuir para que haja mais investimento estrangeiro no nosso país. A balança tecnológica, que neste, como foi referido em várias mesas, nos últimos 3 anos tem tido um crescimento que é de todo positivo. E aqui não é de certeza absoluta de estranhar a política que houve no nosso país em relação aos polos e aos clusters tecnológicos. Também a internacionalização da economia, mas também um tema que foi referido, a questão da energia. Nós, Portugal da Energia, aliás, uma das políticas verticais que foi adotadas desde os últimos anos, é algo que nos pode dar um bom exemplo daquilo que podemos fazer no nosso país. Falo especificamente daquilo que foi feito nas energias renováveis e utilizar não só esse bom exemplo na energia, e falo da questão da eficiência energética, uma fileira que falta desenvolver extraordinariamente no nosso país. Nós desperdiçamos cerca de 60% da energia que consumimos e há aqui todo um potencial enorme para que as nossas empresas possam investir nesta área, mas também em relação às questões que têm a ver com o investimento. Na questão dos investimentos, modelos como o do PME Invest, do PME Consolida, parecem resultar da necessidade destes instrumentos se adaptarem à produção a longo prazo. Quando especialmente falamos no acesso ao crédito das empresas e também nesta questão, como é que é feita a prestação das garantias. Foi um dos pontos que foi várias vezes referido nas intervenções. A utilização dos fundos, que foi criticada por algum dos intervenientes e por alguns dos partidos políticos, eu gostava de dizer que os quadros comunitários têm um período bastante mais alargado do que aquele que nós estamos. E se é verdade que nós estamos com umas taxas inferiores àquilo que deveríamos ter, considerando apenas o quadro, é verdade que há os anos N1 e N+1 e N+2 são também a considerar na execução destes fundos. E quero-vos dizer que, em relação ao PRODER e em relação ao CREN, há uma contribuição e houve uma execução e houve um compromisso que está bastante acima daquilo que era expectável com uma crise económica e financeira como temos sido da Europa. Termino, Sr. Presidente, mais uma vez agradecendo a vossa presença e disponibilizando o trabalho dos deputados desta Comissão, em especial dos do Partido Socialista, para os trabalhos que se seguirem. Muito obrigado.